Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês as estratégias e o que eu estou pensando para defender um cliente que está respondendo um processo por barulho dentro do apartamento dele, né? Um processo aí de direito de vizinhança, onde nós sabemos que existe a necessidade, né, de respeitar. Eu costumo dizer que o nosso direito, né, muita gente diz na verdade, nosso direito termina quando começa o do próximo, e isso tem tudo a ver com o direito de vizinhança, onde você tem todo o direito de uso fruto da tua propriedade. Inclusive, se você tem um animal de estimação, o condomínio não pode vedar, né, a entrada que você tenha, independente do porte, porque você tem o direito de propriedade, você tem o direito de utilizar o teu imóvel da forma como você bem entender, desde que você não comece a atrapalhar, cause conflitos em relação aos seus vizinhos. E aí, quando esse cliente chegou no escritório, a primeira coisa que a gente foi analisar é, de fato, se existia ali barulhos que viessem a causar em excesso, né? Que se fossem de forma exagerada, que de fato trouxesse ali um incômodo ali para a vizinhança, principalmente para aquele vizinho que estava reclamando, processando judicialmente o nosso cliente. E aí a gente verificou, né, num primeiro momento, que é muito importante, a gente analisar se o processo ele está corretamente distribuído, né? Se não existe nenhuma inépcia ali da inicial, nenhuma preliminar a ser suscitada para poder a gente, de fato, atacar o processo e não somente a matéria. Quando a gente defende o réu, né, quem está sendo processado numa ação judicial, nem sempre defender o mérito vai ser o melhor dos mundos ou vai ser mais interessante. Muitas vezes é importante a gente acabar indo para a defesa em relação à própria instrução processual. É muito importante a gente ter isso em mente, né? Essa discussão que muitas vezes ir pelo processo, pela estratégia, vai trazer muito mais benefício do que a gente tão somente focar na parte material. E aí, não tendo, ou então tendo ali qualquer questão que possa ser suscitada a título de questões processuais, como questão de preliminar de mérito, a gente adentra de fato ao mérito da ação, né? Ao julgamento procedente ou improcedente daquilo que está sendo dito nos autos da demanda. E aí a gente verifica, a primeira coisa, pessoal, é o que a outra parte, o que o autor tem a título de prova, né? E nesse tipo de ação que você alega que o seu vizinho ali, ele está fazendo muito barulho, não deixa você dormir, a gente vai analisar se ele consegue minimamente induzir isso para o juiz, né? Se minimamente existe ali provas, né, que podem corroborar com a alegação dele. E geralmente, nesse tipo de caso, né, o que a gente espera encontrar são vídeos, né, até casos em que clientes acabam utilizando aplicativos para medição dos decibéis para poder provar ali que existe realmente um ruído excessivo sendo transferido para o imóvel dele. E aí a gente verifica tudo isso, né? Verifica se o cliente tem essas provas, verifica se existe de fato um embasamento para a gente começar a falar em relação à matéria. Uma coisa muito importante também, pessoal, quando a gente pega um processo, quando a gente está ali na defesa do réu da ação, é verificar se existe alguma medida liminar deferida. Porque assim que o cliente chega, às vezes já citado, né, provavelmente já citado no processo, a gente precisa verificar se esse mandado foi juntado aos autos, né? A gente precisa verificar se ainda estamos em tempo, no prazo para apresentação de defesa, apresentação de agravo de instrumento. Se o cliente chegou atrasado, ver se tem algum motivo para causar nulidade da citação dele, né? Já tivemos clientes aqui que foram citados no endereço anterior, né? No endereço que não condizia a ele, e a gente arguiu ali a questão da nulidade da citação, não foi ele que recebeu a citação e tudo mais. Mas aí não é tema para o vídeo de hoje, mas pode ser interessante aí para você analisar caso também você tenha aí que suscitar uma nulidade da citação, né? E fazer o processo voltar do ponto onde seria o último ato válido, né? Uma citação não realizada ou realizada de forma, na verdade, realizada de forma indevida, pode gerar nulidade, pode fazer com que o processo retroaja até aquele ponto. E isso é muito importante a gente ter em mente. Outra coisa que é importante analisar, como eu falei, pessoal, é a questão se tem alguma liminar de mérito. Nesse caso, o juiz ele deferiu que a nossa cliente ela só poderia fazer, no máximo, 55 decibéis de volume durante o dia e 50 durante a noite. E nós começamos a analisar porque não existe uma lei federal que diga, de fato, o que você pode, o que você não pode, né? Geralmente os municípios, através dos decretos,
eles vão decidir ali como que deve ser a tal lei do silêncio, que a lei do silêncio ela não significa que você não pode fazer barulho somente de 8 às 10, após as 10 horas da noite, né? E que você só poderia fazer barulho de 8 às 10, por exemplo. Muita gente acha que a lei do silêncio ela tem ali um período específico, quando não é verdade. Vai depender da legislação do município, das regras locais de cada lugar, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não existe uma medição de decibéis que tem que ser aplicada. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, já existe ali um parâmetro de aceitação que você pode emitir até 70 decibéis ao longo do dia. Nesse caso, a gente verificou que o cliente chegou até a gente com essa liminar. E quando a gente foi fazer os estudos sobre som das coisas, por exemplo, muito provavelmente essa sala com ar-condicionado aqui atrás ligado vai estar algo em torno aí de 60 decibéis a 70 decibéis. Né? Então é um som até bem tranquilo, bem calmo, que já está acima daquilo que o juiz determinou que o nosso cliente possa emitir. Né? E o grande perigo da gente ter essa decisão em vigor é porque ela estabelece multa. Então o cliente, por exemplo, se ligar um aspirador de pó meio-dia na casa dele, ele provavelmente vai receber uma multa aí se a outra parte comprovar que ele estaria descumprindo a decisão liminar. Né? Então é muito importante a gente verificar isso, ficar de olho. E aí a gente foi analisar as provas, os vídeos. Podíamos ter produzido vídeos em contrário, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos medidores de sono que eles, durante um longo período, eles verificam, né, a alteração do som do ambiente para poder verificar se você dormiu bem, se você fez barulho. Então pode ser interessante para você demonstrar ali que ao longo do dia você tem um certo equilíbrio em relação ao que você produz de barulho na sua residência. E a gente verificou que nesse caso específico não consideramos que o nosso cliente ele de fato tenha emitido esses ruídos de forma exagerada ou até mesmo para causar prejuízo ao outro de uma forma ali ofensiva, dolosa, justamente para poder causar um incômodo ali para o vizinho. Não foi o caso do nosso cliente, né? Nesse caso, a gente considera que o autor, ele, de certa forma, estaria até exagerando nas alegações, né? Exagerando na questão do sossego. E aí nós pedimos, inclusive, que o nosso cliente obtivesse algumas declarações de vizinhos ali, justamente para corroborar, para colaborar com as nossas alegações, porque a gente começa a questionar, né? Muitas vezes é importante a gente colocar em xeque, colocar em dúvida aquilo que a outra parte está alegando. De que forma? Com comprovação no sentido contrário. Quanto melhor o nosso argumento, quanto melhor a nossa possibilidade de comprovar aquilo que a gente está falando, mais chances nós temos de desacreditar, descredibilizar aquilo que o autor está falando, principalmente quando ele está ali carente de provas, ele não tem provas robustas daquilo que está acontecendo. Ele poderia estar embasado por reclamações de condomínio, poderia estar embasado por chamamentos ao órgão competente para vir tratar do barulho em excesso. Inclusive, a título de curiosidade, aqui no município do Rio de Janeiro, a gente tem que chamar a guarda municipal, não é a polícia. Então, para você ver como que existe uma série de diferenças aí, dependendo do lugar que você esteja, é sempre muito importante estar discutindo. Nesse processo, como aqui no Rio de Janeiro não existe um parâmetro em termos de decibéis que tem que ser obedecido, nós trouxemos como analogia, né, o exemplo aí de Belo Horizonte, de Minas Gerais, onde lá existe um limite diurno de 70 decibéis. Então a gente coloca ali comparativos até para embasar o nosso processo, utilizar de coerência, razoabilidade, fundamentação legal, ainda que essa fundamentação legal tenha que ser emprestada de um outro município, né? Fazendo um resumão da ópera de quem estaria certo ou errado em ações que envolvem barulho, né, de parentes próximos, não só de um condomínio fechado, de um apartamento, mas também de casas, né? Se você mora até mesmo de rua, com o teu vizinho do lado, você começa a fazer um barulho muito alto, não pode. Ele pode ingressar ali judicialmente, requerer uma indenização, é plenamente possível e capaz de conseguir, caso de fato ele consiga comprovar que você está exagerando ali, causando perturbação. Então, pessoal, é muito importante atentar, né, para a razoabilidade, porque tudo vai levar a um ponto de coerência. Né? Uma coisa é eu começar a arrastar os móveis da casa no período da noite, quase meia-noite aí. Outra coisa é eu arrastar os móveis
na parte da manhã, ligar aspirador de pó, né? Então tudo vai depender de uma coerência, de uma razoabilidade, e o magistrado, nós entendemos, né, que a legislação ela tem que ponderar no sentido da razoabilidade, né, respeitando aí direitos essenciais, direito à própria propriedade de um, mas também respeitar o direito do outro ao sossego, né, para que ele não tenha a moral dele invadida. Então isso é muito importante quando a gente tem direitos de cada parte, e esses direitos podem eventualmente entrar em conflito. Então é muito importante que nós tenhamos esse critério da razoabilidade. E aí a gente procurou orientar o cliente no sentido de que, pelo menos enquanto a liminar está em vigor, a gente vai ingressar com agravo de instrumento na ação, justamente para tentar reverter principalmente isso da multa, porque isso é muito prejudicial para o cliente, né? A gente verificou que 55 decibéis uma intensidade sonora, de acordo com estudos até de Portugal, que é considerado ali moderado, né? Não chega nem a ser alto ou intenso. Então a gente, de acordo com esse comparativo, a gente pede para que seja reduzido justamente para evitar, né? Porque vai ser fácil para a outra parte provar que o nosso cliente ali, uma hora ou outra, né, acabou ultrapassando aquele período de 55 decibéis. Uma coisa muito importante também que a gente analisou na ação é que os vídeos que comprovavam, né, ou então que tentavam comprovar, na verdade, que o nosso cliente estaria fazendo um barulho excessivo, eles são muito curtinhos, né? É importante deixar claro que para essa questão de direito de vizinhança, um incômodo, um necessário a se provar é que é algo contínuo, né? Algo que realmente gera um desconforto a médio e longo prazo, porque não adianta eu simplesmente bater um armário, fazer um barulho um pouco mais alto, ou foi sem querer, né? Não era para acontecer, ou então caiu alguma coisa, caiu um prato no chão, né? Caiu um prato de comida, foi aquele barulho esporádico, aquele barulho pontual. Não adianta eu chegar e querer culpar o meu cliente, o meu vizinho estabanado, né? Porque de vez em quando ele derruba um prato ali, um prato lá, derruba a mesa, derruba a cadeira. Tudo vai depender da razoabilidade, né? Uma vez ou outra, um ruído que foi de forma esporádica, eu não considero que um ruído esporádico que acontece agora, depois, ou então outro barulho que acontece depois de 2 horas, de uma outra coisa, que seja motivo para se gerar uma indenização por danos morais, né? A gente entende que é fundamental que haja a continuidade. Por exemplo, eu estou com um martelo, eu começo a martelar aqui incansavelmente, o meu vizinho vai ficar incomodado, né? Inclusive, o critério da razoabilidade está presente dentro das convenções de condomínio, quando ele diz que dentro do imóvel residencial, geralmente você vai fazer a mudança no período do dia. Geralmente você vai fazer as obras no período do dia. Isso porque no período da noite as pessoas precisam descansar. Já um prédio comercial é ao contrário. Você pode fazer barulho no período da noite, por isso até que eu bati aqui com um pouco de mais força, mais forte no armário, porque estamos no período da noite, é um prédio comercial. Em tese, é um momento que você pode fazer a sua mudança, que você não incomoda tanto os vizinhos, porque um prédio comercial funciona de dia. Isso é utilizar a razoabilidade para definir toda essa questão. Então, preste muita atenção nisso que eu estou dizendo, as estratégias que nós utilizamos. Verificamos se existe ali alguma preliminar a ser arguida, algo que a gente possa afastar a pretensão somente pelo processo, sem necessariamente estar discutindo de fato o mérito. Verificamos ali as provas que a outra parte tem, né? Porque a gente também vai orientar o nosso cliente, que se o nosso cliente realmente, de fato, fosse uma pessoa que fizesse barulho em excesso, né? Se tivessem provas ali irrefutáveis, nós orientaríamos o nosso cliente no sentido de tentar evitar, baixar a bola, tentar formalizar um acordo no processo de respeito mútuo, né? Mas não é nesse caso concreto, né? Vai depender muito, a estratégia que você vai utilizar pode variar, a ideia geralmente varia de processo para processo que você está defendendo, que você está atuando. Então, muito cuidado se você utilizou uma estratégia para um processo e você pretende replicar ela no processo seguinte. Às vezes não se aplica. Existem especificidades de cada demanda que devem ser atentadas na hora de você defender o teu cliente. Então, é muito importante ter isso em mente. Pedimos para o cliente produzir à mão mesmo depoimento de vizinhos que possam dizer ali que ele não tem qualquer tipo não faz esse barulho em excesso, como está sendo alegado,
Ah, Felipe, poderia trazer no rol de testemunhas? Poderia. Só que como eu tenho uma preliminar, na verdade, uma liminar deferida para atacar em sede de agravo, né, como eu quero, junto com a contestação, pedir a reconsideração dessa decisão liminar, eu preciso, o máximo que eu puder, provar ao magistrado de que esse cliente, de que a história não é tão bem assim como a parte autora está contando, principalmente quando essa decisão liminar ela se dá de forma initio litis, né? Ou seja, no início do processo, sem que a parte ré sequer tenha sido citada nos autos da demanda. Então, são algumas estratégias que nós utilizamos, né, que eu acredito que vai ajudar o nosso cliente a ter maior chance de obtenção de êxito nesse processo judicial, e eu acredito que seria um bom caminho, né? E vocês podem aqui conversar com a gente no nosso fórum e dizer se você adota algum outro caminho diferente, esse mesmo que a gente aqui adota, se você tem uma outra sugestão. E esses são os caminhos que a gente tem tomado inicialmente para defender o nosso cliente nessa ação. Bom, pessoal, vou me despedindo agora. Continuem com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.